Clame, a devastação está vindo. Arrependam-se. Mensagem do dia 12 de setembro de 2020. Madre Claire começou. O Senhor prepare seus corações, queridos moradores do coração. Este será um momento de extremo sofrimento que virá sobre o mundo e esta nação. Durante toda a manhã, eu continuo ouvindo a canção Preparem o caminho do Senhor. Preparem o caminho do Senhor e clamem com toda a força. Não oculte a verdade sobre os pecados em seu meio. Falem com ousadia contra os pecados do povo. Ao sentar-me diante do Senhor no Santíssimo Sacramento, vi uma enorme nuvem de escuridão que parecia vir do norte, entrando e se espalhando pelas grandes planícies. Jesus disse: tempos difíceis estão chegando, e eles devem vir, porque meu povo ainda não se arrependeu de seus excessos e estilo de vida descuidado, que se tornou um ídolo. De uma forma que você poderia facilmente dizer: este estilo de vida é um ídolo americano que todos adoram. Estudar e aplicar suas vidas para alcançar. O que quero dizer é que um certo padrão irreal foi estabelecido pela ganância, avareza e postura social e injusta. Embora seu presidente esteja trabalhando tanto para sustentar a economia, ele se perdeu na floresta só de olhar para as árvores. Todo o seu sistema de valores de vida foi orientado para o sucesso nos negócios e opulência de estilo de vida. Embora ele tenha se apegado a alguns padrões morais, muito se perdeu com as concessões e sua consciência nunca foi devidamente formada. A geração de riquezas nada tem a ver com a vida boa. Aqueles que vivem uma vida boa são, na maioria das vezes, muito pobres, mas felizes, porque sua consciência não tem do que acusá-los. Mas os ricos? Esses ficam acordados à noite, planejando como aumentarão sua riqueza. Existem alguns ricos que têm o sistema de valores correto. Madre Claire disse: quero que vocês saibam aqui, queridos moradores do coração, isso de forma alguma deprecia nosso presidente, o presidente Trump, porque ele é um homem maravilhoso, com a visão certa para a nação, exceto por este ponto cego sobre opulência e riquezas,
Mas, além disso, ele é digno e habilidoso, altamente habilidoso, e está trazendo este país das profundezas de muitas maneiras. Mas uma grande poda está para acontecer em nosso país. E não estou falando do presidente. Estou falando sobre nós, individualmente, que somos responsáveis. Então, isso é apenas para esclarecer. Este é um bom homem que tem feito um trabalho maravilhoso, mas ele tem um ponto cego. Continuando com o que o Senhor estava dizendo, ele disse: os bons, os ricos deste município, eles estão cientes de sua responsabilidade para com o mundo, de compartilhar o que lhes foi dado. Isso mesmo, eu disse, foi dado. Alguns insistem em dizer que mereceram, mas, na verdade, eles receberam oportunidades e talentos que outros não receberam. E, portanto, eu aguardo até que eles percebam quão bom tenho sido para eles em fornecê-los com inteligência, oportunidades e recursos. É preciso grande convicção moral e caráter para usar esses recursos sem incorrer nas punições do inferno sobre eles e seus descendentes. Em outras palavras, existem aqueles que usam suas riquezas para o reino, e existem aqueles que ajuntam até o dia do julgamento e sua destruição. Ter riquezas é uma grande responsabilidade. Usá-las adequadamente é uma grande graça. Qualquer um pode ganhar dinheiro e gastá-lo com suas fantasias. Mas é preciso um homem ou uma mulher de grande integridade para cuidar de seu vizinho, e até mesmo do vizinho de seu vizinho, com seus próprios recursos e bens. Madre Claire disse, em outras palavras, ajudar aqueles que você não conhece bem e que você não tem um vínculo pessoal ou familiar. E este é o Senhor falando, queridos. Madre Claire continuou. O humanismo secular, que é outro nome para a doutrina satânica, se tornou o código moral. Porque enquanto você estava ocupado trabalhando para aumentar sua riqueza, os agentes do diabo desviaram seus valores de vida e os substituíram por valores cristãos sob o pretexto de ajudar a humanidade. Veja os princípios da fé da Igreja de Satanás. Você verá uma grande semelhança e correlação entre o humanismo secular e o satanismo, que se tornou o sistema de valores moderno daqueles que o aceitam e que estão alcançando posições de liderança. Você não entende? Essas pessoas acreditam que estão fazendo o bem ao assumir o controle do mundo. Eles se veem como salvadores, nascidos para endireitar o mundo, controlando e manipulando as leis da natureza, a consciência saudável e criando monstruosidades em laboratórios, enquanto ensinam todos a desprezar a verdade cristã em favor de seus próprios princípios, que parecem inocentes o suficiente do lado de fora, mas são, na verdade, um exterior lavado de branco para esconder as obras de Satanás, para destruir o mundo e todos nele. E meu comentário seria: eles não sabem o que estão fazendo. Eles realmente pensam que estão fazendo bem ao mundo. Eles não veem que foram enganados com mentiras. Jesus continuou. Eles acreditam que são uma raça superior
que tenho o privilégio de endireitar o mundo e controlá-lo sem Deus. Na verdade, eles se consideram os deuses responsáveis pela propagação do homem na Terra. Ó meu povo da América, alguns de vocês têm feito muito valentemente com seus ganhos. Outros, desavergonhadamente deram reinado à ganância e à avareza, acumulando para si as dores do inferno. O que estou dizendo, Claire, é que seu presidente é um homem altamente qualificado, com uma consciência mal formada. Desde que ele assumiu o cargo, isso mudou para melhor. No entanto, ainda existe uma fortaleza de injustiça, porque ele não é um pai para os pobres. Seu país elegeu um homem altamente talentoso, com uma questão moral, e ele deve aprender os verdadeiros valores da vida em um nível mais profundo do que nunca. Estou com ele nisso, e ele vai aprender. Ele é um arquétipo impressionante para o homem americano de sucesso. E é por isso que a verdadeira humildade deve vir para ele e para este país. Ele é a imagem do sucesso para muitos que sentem que estão vivendo o sonho americano, mas logo acordarão para o pesadelo americano. Desejo que todo o meu povo ao redor do mundo, mas particularmente na América, se arrependa por suas vidas opulentas de excessos e aprendam o significado de compartilhar. Porque a publicidade e os exemplos egoístas de seus pais pintaram uma imagem do que é certo e bom, uma imagem de cabeça para baixo. Eles perderam o chamado mais importante de suas vidas: colocar-me em primeiro lugar e compartilhar com os pobres. As injustiças feitas aos pobres do mundo, enquanto as corporações se tornam cada vez mais ricas, clama ao céu, e seu Deus as ouviu. As reclamações acumuladas nos tribunais de justiça do céu superam as boas ações. Algo está fundamentalmente errado com a América e não tem nada a ver com o ressurgimento da economia. Seu presidente está apresentando isso como uma plataforma sobre a qual permanecerá parcialmente no cargo. No entanto, estou olhando para a ganância, a luxúria e os estilos de vida ultrajantes neste país que clamam ao céu, porque os pobres foram explorados. Este presidente fez muito bem, mas seu pensamento fundamental é torto. Ele não percebe que meus padrões são totalmente opostos a este padrão financeiro. Nem as pessoas em geral veem seus pecados. Este pecado abriu a porta para o castigo vindouro desta nação em particular. Acorde, América, acorde. A hora do seu julgamento está sobre você. Não ignore mais o clamor dos pobres em seu meio e no mundo. Não mais acumule para vocês tesouros na terra, porque em menos do que um batimento cardíaco, isso se encerra
e essas coisas queimarão. Se você deseja minha proteção, não apenas deve viver de acordo com meus estatutos, mas deve ser um pai para as nações, trazendo justiça e igualdade e acabando com a exploração dos pobres. Essas coisas devem ser consideradas ilegais. Plantas geneticamente modificadas que roubam sementes reprodutivas dos pobres. Não fiz tudo capaz de se reproduzir e crescer? Por que então você roubou este presente essencial dos pobres? Você responderá por este crime e por todos os outros que cometeu contra os pobres, para tornar suas vidas insuportavelmente difíceis. Pornografia que rebaixa homens e mulheres para que se tornem como animais e dê lugar a demônios que executam devastação indescritível aos seres humanos enquanto habitam neles e cometem crimes grosseiros. A pornografia deveria ser ilegal em seu país, América. Acorde! Seus pecados clamam ao céu e o martelo está prestes a soar destruição. O aborto. Você sabe muito bem que está massacrando inocentes e você só precisa olhar para a cidade de Nova York para entender as consequências desse pecado hediondo. Tenho sido misericordioso com esta cidade, mas a justiça clama. A balança está inclinada e ela não está a favor daquela cidade. O tráfico sexual. Você fez bem em travar uma guerra contra o tráfico sexual e os demônios alienígenas em seu meio, mas por que permite que laboratórios corporativos tenham liberdade para cometer crimes indescritíveis e para criar animais e humanos híbridos e pessoas sem alma, programados para obedecer a qualquer comando, não importa o quão maligno seja? Essas corporações são criminosas, gananciosas, não cientistas. Elas causaram danos irreparáveis às almas que criei para prosperar e desfrutar a vida nesta terra, para ter as necessidades de vida e alegria. A bruxaria. Isso deveria ser absolutamente ilegal. Satanismo e bruxaria deveriam ser ilegais. Aqueles que se entregam às artes secretas são destruidores da humanidade e da terra. Eles recebem suas ordens de Satanás, cuja única agenda é causar dor e morte indescritíveis e destruir a terra que criei em fertilidade, bem como homens e mulheres que receberam o fôlego da vida. Estes são assassinos e ladrões em seu meio, e ainda assim você permite eles com o disfarce de isso ser uma liberdade religiosa? Liberdade para fazer o quê? Roubar, matar e destruir? Tramar contra a humanidade inocente e corrupta, com mentiras e promessas de poder sem fim? Por que, América, você permite isso em seu meio? Não desejo apontar seus pecados, pois sou um Deus de misericórdia. E
amo tudo o que fiz. Mas você tolera a destruição disso, permitindo que o satanismo e os cultos perversos sobrevivam? Você não vê a correlação entre juventude cativa de drogas, crianças sexualmente imorais e bruxaria? Você não percebe que, por não abordar este mal, você trouxe isso sobre si mesma? Sexo e violência na indústria cinematográfica? Onde está enterrada sua consciência, América? Sob os corpos dos mortos que foram assassinados porque seus exemplos malignos foram ensinados para mentes inocentes, os programando para não terem compreensão da decência. Você não sabe que enquanto fecha os olhos para esse abominável entretenimento, seus filhos estão sendo formados para serem assassinos adúlteros? Você não sabe que os jovens estão sendo treinados para executar os bons e os inocentes, movidos pela ânsia de sangue que aprenderam nos videogames e no cinema? Como você pode ser tão ignorante a ponto de permitir que essa corrupção levante a próxima geração de assassinos e estupradores? A resposta, novamente, é ganância e desejo por dinheiro. Essas coisas rendem dinheiro para monstros que se erguem contra a humanidade, e sob seus próprios telhados, tais coisas estão acontecendo. Na maioria das vezes, sem o seu conhecimento. A confusão de gênero. Isso está sendo ensinado para apagar o caráter moral e extinguir a raça humana da Terra, bem como a consciência das crianças que ainda não sabem direito. E você permite? Onde está você, América? Onde você está? Você trabalha em empregos extras para ganhar mais dinheiro para o seu estilo de vida, enquanto seus filhos aprendem a torturar, estuprar e matar nos videogames que você pagou? Enquanto eles estão aprendendo a destruição dos valores familiares e ficando em favor de casamentos do mesmo sexo? Onde está você? Estas são apenas algumas das injustiças flagrantes. Tantas outras. Mas há tantas outras relacionadas com os militares e controlando outros países, provocando motins e depondo líderes eleitos por direito, destruindo o meio ambiente com experimentos que prejudicam as vidas de seres humanos, que poluem e destroem o meio ambiente e causam inúmeras dores ao povo, ao seu próprio povo. Traidores da vida americana, tristezas que ganham por sua indiferença aos pecados cometidos ao seu redor. O povo recebe essas tristezas por causa de sua indiferença ao que está acontecendo ao seu redor. Seus pecados, América, clamam ao céu por justiça. Desperta-te do seu sono. Examinem suas vidas, arrependam-se, porque a hora do julgamento está sobre você.
Seu Deus não vai mais ignorar a injustiça feita à humanidade por seus crimes. Não mais atrasaremos o que é devido. Humilhem-se, examinem seus caminhos. Vejam se as acusações feitas contra vocês são verdadeiras. Devo ouvir o seu clamor por misericórdia quando você ignora o clamor dos pobres em seu meio? O julgamento vem do norte. O julgamento está às suas portas. Saiba que eu ouvirei suas orações quando se arrepender das atrocidades e injustiças em seu meio e compensar a indiferença e a perda por aqueles que não podem se defender por si mesmos. Meu Espírito Santo está com vocês para brilhar uma luz em seus corações para que possam verdadeiramente conhecer a condição de suas almas e chegarem ao completo arrependimento diante de mim, para que eu possa perdoar seus males e injustiças e restabelecê-los na verdade. Apesar de todas essas coisas, eu amo vocês profundamente. Eu os amo e estou esperando que vocês acordem. Acorde, América. Acorde, América. Estou esperando